Durante a década de 1960, surgiram os movimentos de desinstitucionalização, que questionavam a própria ideia de existir um transtorno mental. Michel Foucault foi um dos mais influentes pensadores desse período. Mas havia outros ao lado dele, como o psiquiatra britânico Ronald Lang, que afirmou que não existia algo que poderíamos chamar de esquizofrenia, já que seria apenas um rótulo político e social. Ele completava dizendo que a esquizofrenia é uma estratégia especial que a pessoa inventa para enfrentar uma situação intolerável e que, por isso, a loucura não seria apenas um colapso, mas também um avanço. Hoje nós vamos ver do que se trata o espectro da esquizofrenia, os transtornos psicóticos e vamos investigar o quanto as afirmativas dos movimentos de desinstitucionalização encontram ou não respaldo na ciência atual. Bom, primeiro vamos dar uma olhada nas 5 características dos transtornos psicóticos. O primeiro seria o delírio, que tratam-se de crenças fixas, que não mudam mesmo com a apresentação de evidências que vão contra o pensamento da pessoa. Em geral, o sujeito sempre encontra uma outra explicação para aquela evidência conflitante. Por exemplo, se alguém acredita que um alien implantou um chip nele, o médico pode até tentar dizer que fez um exame, que não viu a presença do chip, e pode até mesmo mostrar a imagem para a pessoa. Mas aparecem, nesses casos, outras justificativas do delírio, como dizer que o chip não é detectável por qualquer exame humano, ou acreditar que o médico trabalha para alguma entidade secreta que não quer revelar a presença de alienígenas. Existem vários tipos de temas que podem ocorrer nos delírios, mas alguns dos mais comuns são os persecutórios, nos quais o indivíduo acredita que está sendo prejudicado por alguém ou por alguma instituição. Os delírios de grandeza, que é quando alguém acredita que tem grandes habilidades ou fama, e os delírios erotomaníacos, que é quando o indivíduo acredita, sem evidência alguma, que a outra pessoa está totalmente apaixonada por ele. Perceba que é diferente dessas suas desilusões amorosas com a crush ou com o crush, que não responde o WhatsApp, beleza? Para você ter uma noção de que nível que a erotomania pode chegar, pense no famoso caso do americano John Hinckley Jr., que tentou assassinar o ex-presidente Ronald Reagan para impressionar a atriz Jodie Foster, pela qual ele era obcecado. Mas você pode estar pensando, como diferenciar um delírio de uma convicção muito forte, como acreditar em uma religião, por exemplo? Afinal, o princípio da fé é acreditar sem precisar de evidência, certo? Ou senão, como distinguir um pensamento delirante de alguém que afirma veementemente que a Terra é plana, mesmo já havendo inúmeras evidências do contrário? Bom, existem 2 componentes importantes. O primeiro é o grau de convicção que alguém apresenta diante de provas contrárias, já que pessoas que deliram são totalmente inflexíveis. O segundo é o compartilhamento com um grupo, ou seja, o quanto que essa ideia faz parte de um movimento, de uma religião ou de uma ideologia. Uma outra característica dos transtornos psicóticos é a alucinação, que são percepções que o indivíduo tem sem que haja o estímulo externo real. As alucinações podem ser de qualquer modalidade sensorial, olfativa, visual, auditiva, tátil e gustativa. Mas as auditivas tendem a ser as mais comuns e descritas como muito vívidas para as pessoas que as vivenciam. Além disso, curiosamente, elas são diferentes dos pensamentos das próprias pessoas. As alucinações e delírios tendem a ser os sintomas mais associados com a esquizofrenia e os transtornos psicóticos. Mas existem outros importantes também. Um deles é a desorganização do pensamento, que a gente observa pela fala da pessoa quando ela faz discursos pouco encadeados, quando muda de um tópico para o outro sem nenhuma conexão e dão respostas sem relação com a pergunta feita. E outro sintoma típico é o comportamento motor anormal. Esses 4 sintomas que a gente comentou são chamados de sintomas positivos, no sentido de que há um acréscimo de experiência psíquica. Mas há também os chamados sintomas negativos, como a diminuição da expressão emocional, da fala e dos movimentos. A variação entre como e quando esses sintomas aparecem vão caracterizar diferentes transtornos, como o transtorno da personalidade esquizotípica, transtorno delirante, transtorno psicótico, transtorno esquizofreniforme e o transtorno esquizoafetivo. Mas nós vamos focar aqui nesse vídeo na esquizofrenia. O que caracteriza a esquizofrenia é a presença de pelo menos 2 dos sintomas que a gente falou antes, por pelo menos um mês, se eles não são tratados. E como todos os outros transtornos que já falamos antes,
para diagnosticarmos, a condição deve afetar áreas importantes da vida, como trabalho, relações interpessoais e autocuidado. Esse é um transtorno com fortes influências genéticas, mas também é importante destacar que não são descartadas as influências ambientais. O que significa que, se observarmos gêmeos idênticos, ou seja, pessoas que compartilham 100% dos genes, não significa que se um tiver, o outro também vai ter. Na verdade, é muito difícil prever o aparecimento de um quadro de esquizofrenia. Ao contrário das condições que falamos em outros vídeos, nas quais é possível observar alguns sintomas já no início da infância, os primeiros sintomas da esquizofrenia tendem a surgir entre os 18 e 30 anos de idade, sendo muito raros os casos em que começam antes ou depois dessa faixa etária. Mas por que isso acontece? No caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós dissemos que é porque se trata de diferenças na maturação cerebral. Tá, mas e na esquizofrenia? A verdade é que não temos uma resposta definitiva. E vamos falar aqui de 3 possíveis hipóteses. A primeira é que as mudanças hormonais da adolescência alteram a forma como alguns genes se expressam, principalmente alguns associados com o cérebro. Uma outra possibilidade é que ocorra um erro na chamada mielinização. Para entender o que isso significa, basta saber que a principal função dos neurônios é enviar informação. E os sinais correm do início do neurônio até o seu final, como se fosse um telefone sem fio, levando uma mensagem de um ponto ao outro. Mas para adiantar esse processo de envio, os neurônios têm em volta de suas fibras uma membrana chamada mielina. Essa segunda hipótese afirma que durante a adolescência pode ocorrer um erro no desenvolvimento dessas mielinas e por isso gerar sintomas característicos da esquizofrenia. E a última hipótese diz que os transtornos psicóticos são decorrentes de uma disfunção em um fenômeno conhecido como poda neural. A poda neural é a eliminação de conexões do cérebro que são pouco úteis para o indivíduo. De acordo com essa última hipótese, em pessoas com esquizofrenia, poderia ocorrer poda neural de mais ou de menos. Bom, o importante é que hoje já sabemos que o cérebro de alguém com transtorno psicótico funciona de uma forma muito diferente do cérebro de outros indivíduos. Por exemplo, é possível observar a diminuição de áreas como o córtex frontal e o hipocampo. E talvez o mais marcante da esquizofrenia seja o desequilíbrio de neurotransmissores, como o glutamato, a serotonina, o GABA e principalmente a dopamina. Olha, mais uma vez a dopamina aparecendo aqui. Como já dissemos antes, ela vai muito além daquela ideia de ser a substância do prazer. Mas voltando ao que acontece no cérebro, em pacientes com esquizofrenia, é possível notarmos um excesso de atividade em circuitos dopaminérgicos, o que induz os sintomas positivos que comentamos lá no início do vídeo. Aliás, é possível induzir esses sintomas mesmo em indivíduos saudáveis, se você estimular essas vias artificialmente, como por meio de uso de algumas drogas. A redução nos níveis de dopamina tende a diminuir vários dos sintomas da esquizofrenia, tanto que a ação dos medicamentos antipsicóticos se concentra em diminuir os níveis de dopamina. Mas só essa mudança não é suficiente para cessar permanentemente os sintomas da esquizofrenia. E por isso novas pesquisas têm se voltado para medicamentos que possam regular os outros neurotransmissores que a gente citou antes. Apesar de não parar com todos os sintomas, esses medicamentos são muito importantes, porque já permitem que a pessoa tenha um alívio muito grande para realizar as atividades do dia a dia. E nos casos de transtornos psicóticos, outros tratamentos como psicoterapia, atividades lúdicas e esportes podem ter papéis relevantes na recuperação do indivíduo. E agora vamos voltar aos movimentos de desinstitucionalização que falamos lá no início do vídeo. Até hoje existem pessoas que acreditam na ideia de Foucault que um diagnóstico de transtorno mental é uma forma de poder exercida pelas pessoas ditas sãs. Muitas delas negam ajudas médicas básicas, como acesso a medicamentos, porque acham que a medicalização é uma forma de controle. Em vez disso, eles sugerem programas de assistência para acompanhar essas pessoas. O grande problema é que essa visão transformou, olha que perigo, o direito ao tratamento no direito ao não tratamento, como se não tratar fosse uma escolha viável. Se as manifestações da esquizofrenia fossem brandas ou até mesmo positivas para o indivíduo, não teria realmente problema em evitar o tratamento medicamentoso. Mas lembra lá do primeiro episódio dessa série, em que falamos que as psicopatologias atingem temas centrais da vida das pessoas? A esquizofrenia é assim, já que os delírios e alucinações geram muito sofrimento
tanto para o portador do transtorno quanto para as pessoas à sua volta. Pense, por exemplo, em alguém que está ouvindo vozes dizendo que ela deve queimar a própria casa. Essa pessoa acha que realmente tem que fazer isso, porque a maior característica dos transtornos psicóticos é a dificuldade em separar o que é real do que não é real. Daí ela tenta pôr fogo na própria casa. E eu nem preciso dizer quais podem ser as consequências negativas disso para ela e para as pessoas que moram ao redor dela. Alguns daqueles que defendem a desinstitucionalização acreditam que alguém com sofrimento mental apenas vivencia uma realidade diferente e que isso não seria sinônimo de algo necessariamente negativo. Mas veja, por exemplo, o relato de uma paciente com esquizofrenia, que foi retirado do livro Longe da Árvore. Eu não tinha sossego, porque eu era assediada por imagens horrendas, tão vívidas que me davam uma sensação física real. Minha boca parecia cheia de pássaros rangendo entre meus dentes e as patas, o sangue e os ossos quebrados me asfixiavam. Era terrível, intolerável. Por causa de todo o sofrimento provocado pelos sintomas da doença, cerca de 5% dos indivíduos com esquizofrenia vão cometer suicídio. Aproximadamente 20% deles tentam suicidar alguma vez na vida. E o número maior ainda vai ter ideação suicida, ou seja, aqueles que romantizam os sintomas de transtornos mentais ou que diminuem seus riscos não entendem nem a real gravidade do quadro e nem a importância de um tratamento adequado com medicamentos e outras atividades terapêuticas. Vários desses que defendem a tal da desinstitucionalização nunca nem mesmo viram um paciente nessas condições. Quem dirá tentar tratá-los? É óbvio que a gente não está defendendo aqui o que era feito antigamente nos hospícios e manicômios, onde eles davam tratamento desumano a pessoas com sofrimento mental. E até mesmo aquelas que não tinham diagnóstico nenhum acabavam sendo torturadas, como o que aconteceu no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Na verdade, chamar a atenção para os sofrimentos que os transtornos trazem aos indivíduos nos guiam para melhorar nossos métodos de tratamento e fornecer uma assistência digna e humana como eles merecem. E você já sabia da importância de as pessoas com esquizofrenia terem direito a um tratamento? O que é que tá achando da nossa nova série aqui no canal Como a Mente Funciona? Tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários e lembra, se você gosta de assistir vídeos como esse, já se inscreva no canal, já ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo. E até a próxima.